Tá aqui, página 25, tá? Nós precisamos, de uma maneira geral, sempre, não só isso nos ajuda a construir objetivos, a construir aquilo que nós queremos para nossas vidas, como também, antes de você começar qualquer procedimento de PNL, de hipnose, de coaching, de qualquer coisa, você será mais efetivo e você obterá mais resultados se, quando a pessoa trouxer um problema a ser resolvido, você primeiro trabalhar a intenção positiva, como eu falei, isso que te incomoda com a intenção positiva, e você trabalhar a boa formulação de objetivos. Você faz perguntas que vão ajudar com que a pessoa defina aquilo que ela quer construir na realidade. Se você faz a pergunta da intenção positiva e você trabalha pelo menos algumas perguntas da boa formulação de objetivos, na minha experiência você já tem praticamente 50% do resultado garantido. Aí os outros 50% é a técnica que você vai estar trabalhando, cura de fobia, círculo de excelência, qualquer coisa, âncoras, né? Mas algumas pessoas cometem o erro de já sair logo fazendo uma técnica de PNL sem aplicar a pergunta da intenção positiva primeiro e fazer algumas perguntas do critério de boa formulação de objetivos. Então o que significa? A pessoa ela ainda fica presa na zona de conforto. Então quando você faz a pergunta da intenção positiva, que nós vamos fazer agora na demonstração, e as perguntas da boa formulação de objetivos, que eu vou fazer passo a passo com vocês, aqui agora nesse momento, você já começa a acertar o GPS mental que vai te ajudar a sair do estado atual e construir o estado desejado. Você precisa criar um eixo de mudanças dentro de você. Esse é um dos objetivos da PNL, criar um eixo de mudanças, onde você sai do estado atual, inconscientemente, e constrói um estado desejado, e conscientemente também. Você começa a ajudar a sua mente, é como se você... Lembra da Ferrari que eu falei para vocês? É como se você entrasse numa Ferrari, num Concorde, e voasse rapidamente para aquilo que você deseja. É muito mais fácil, muito mais rápido se você seguir isso. Eu não conheço assim, outras pessoas que ensinem isso, porque não percebem. Eles falam da intenção positiva num dia, nunca mais falam disso no mundo da formação PNL. Aqui nós falamos em todas as aulas sobre isso, porque isso é uma das coisas mais importantes. Então, quem aqui deseja construir algum resultado, algum objetivo, ou seja, já tem algo em mente que quer construir, mas ainda está meio confuso sobre realizar, sobre fazer? Você? Então, palmas para ela, muito bem. Muito bem, né? Muito bem. Muito bem. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que está muito em cima. Vamos fazer aqui atrás? Vamos fazer em pé. Você se incomoda de fazer em pé? Aqui a demonstração. Pronto. Aqui. Que eles poderem ver o PowerPoint. Tá? Então eu vou perguntar para a Dionara aqui, né? Primeiro lugar, o que você quer, Dionara? Eu quero poder atender coaching. Você quer poder atender? Isso eu já faço, né? Atender no mínimo 20 clientes de coaching por semana, podendo cobrar um valor confortável para mim e que gere mais valor ainda para o meu cliente. O que te impede hoje disso? Ainda? Eu me impeço hoje. Por que você faz isso com você? Boa pergunta. Alguém te paga para fazer isso? Acho que eu mesma me pago para fazer isso. De que você se lembra? Eu me lembro que... Por que eu fiz essa pergunta? Para onde ela olhou? Ela olhou para cima e para a esquerda. Vocês viram? Nesse momento? Eu perguntei o que te impede. Ela olhou aqui para cima. Ela não me disse o que impede, mas o olho dela... Quem viu aqui, levanta a mão. Ela olhou aqui para cima e para a esquerda, né? Então, eu já detectei que tem alguma coisa, lembra, pistas de acesso? Que existe alguma coisa aí que, né? Que lembre, cria ou criei? Foi para lá. Então, o que aconteceu aí? Que registro você tem aí que ainda te impede? Espero que não. Seria toda vez que eu... Seria? Foi. Ano passado. Então, antes que você se lembre de esquecer na sequência, o que era mesmo que a gente estava falando? Por exemplo, quando eu penso em fazer a prospecção do cliente e apresentar um plano de ação, ver assim, poxa, mas como é que eu vou dizer para ele? Para. Onde está o olho dela? Pois é. Diálogo interno, né? Como é que eu vou dizer para ele que eu sou tão boa quanto eu acho que eu sou? Alguém me falou, né? Boa comparada com quem? Comparada com o que o mercado tem oferecido, ou com o que eu vejo os resultados das pessoas que dizem, eu fiz coaching, mas não adiantou nada.
Você realmente vai querer se comparar com o mercado? Acho que daí eu vou me sentir uma... Selma. Eu acho que se você se comparar com o mercado, você vai começar a melhorar sua autoestima assim rapidinho. Isso, eu vou me achar o máximo, porque você é o cara. Eu acho. Então, comparado com o que dizem que o mercado oferece, porque algumas pessoas no mercado têm resultados para apresentar. E eu ainda não tenho. Então, e como é que você se sente em relação, quando você pensa assim, existe uma coisa que eu ainda não tenho e eu quero ter? Né? Qual é o nome, o que é isso que você sente dentro de você, como se estivesse ainda te, né? Ó. Né? Não é à toa que o intestino te impedindo. É isso que eu ia perguntar, né? Você tem alguma coisa nessa região aqui. E que a barriga tá grande. Tem alguma somatia. Vocês estão vendo como é que o corpo fala o tempo todo? Por isso que é importante calibrar. Isso vem com o tempo. Vocês não têm como saber isso. Não se cobra. Eu não estou sabendo calibrar. Não sabe mesmo. Eu levei um tempo também para aprender isso. Mas vocês vão percebendo. Por isso que eu estou dando essas pausas assim para vocês perceberem, né? Você vê, ela falou. Eu já ia perguntar, mas ela já sabe, né? Então, ela já disse que o intestino fica preso às vezes. Olha aqui. E a barriga né? E com ele fica fácil aprender esse negócio de calibragem. É verdade. Então vamos lá. Então, na hora que você ainda sente isso, o que você sente ainda dentro de você? Enormes bolas de ferro seguradas no meu pé, por isso que eu torci o meu do nada no meio da rua. Acabou de cair. Me dá um nome para isso que você sente. Incompetência. Tá. Lembra do que eu falei ontem sobre o sinestésico? Né? Que quando a pessoa sente coisas, é importante a gente traduzir para um outro sistema. Né? Porque muitas vezes as sensações elas não têm nomes. Então ela disse, sinto alguma coisa aqui, então eu precisei que ela me desse um nome, para depois a gente poder desafiar esse nome. Então eu perguntei, o que é isso que você sente? Ela disse, incompetência. Tá? Então é importante, principalmente, eu estava comentando com alguém, com a Catarina, né, Catarina, sobre isso. Ela está falando de um caso, coisa e tal. Ela até comentou aqui, depois comentou comigo em particular também, de pessoas que sentem coisas. Então o sinestésico, ele sente muito. Ou quando existe uma manifestação sinestésica, né, porque essa coisa do segurar aqui é sinestésico, né? Sinestésico. Né? Dói, tá? Exatamente. Nesse momento existe uma manifestação sinestésica. Né? Então tem uma sensação que estava sem nome. O perigo de uma coisa sem nome é que ela pode achar um nome pior. Então é melhor eu dar um nome para depois ajudar que ela lembre de esquecer na sequência, caso ela respire. Né? Então, incompetência, né? Essa parte sua que ainda te faz sentir incompetente, está tentando fazer o que por você através disso? Quando essa parte diz assim, talvez você seja incompetente, essa parte está tentando, né, que tem um monte de diálogos internos aqui e tal, né, lembranças e tal, e gera essa sensação aqui. O que essa parte está tentando fazer por você nesse momento que ela traz essa alerta de incompetência? Lá no fundo. Que acaba me engordando também, que é uma outra coisa que ela diz que faz. A parte te engorda? Diz ela que sim. É? Você mandou perguntar para ela. Tá bom. Ok. Proteção de... Se eu não estiver com uma forma agradável, eu não vou ser... ninguém vai invadir o meu espaço. E com isso, eu também não vou ter... Nossa, que coisa complicada. Eu também não vou ter os resultados... É fácil perceber que é complicado às vezes, Nossa, né? Nossa, muito. Eu não tenho os resultados que deveria ter ou que eu queria ter para apresentar. Consequência disso, eu fico... incompetente, amarrada, de chegar e apresentar alguma coisa. É como se a incompetência te protegesse, né? Isso me protege então do julgamento. Você se sente incompetente, engorda, e aí pensa que por isso você não precisa fazer nada. É como se fosse uma zona de conforto, né? Deixa eu ficar aqui gordinha, incompetente, e aí eu não preciso mudar. É como se a intenção positiva fosse isso. Faz algum sentido isso? Total. Né? Gente, se alguém estiver se identificando... Então, qual não que pessoas se identificando possam mudar também, aproveitando o seu exemplo, né? Mas, agora que nós vimos que essa parte está tentando proteger você, porque qual é o objetivo de saber a intenção positiva? É tentar que a pessoa... Porque a intenção positiva é uma coisa boa. A forma como ela se manifesta não é boa, mas ela tem propósitos bons. Lembra que eu falei ontem? A intenção positiva, ela é um valor. É uma coisa importante. Por exemplo, proteção é um valor importante. É importante que a gente se sinta protegido, né? Só que da maneira como ela havia configurado isso, eu tenho que falar rápido antes que ela lembre de esquecer na sequência, caso ela respire, né? Então, o que a gente está falando mesmo?
Tá. Então, essa coisa... Eu falo isso e eu esqueço mesmo. Daquela coisa chamada incompetência. Pois é. A pessoa protegida num ofurô de cocô que não quer sair dali. Exatamente. Mas lembra que isso recicla, né? Uma das melhores maneiras de você adubar um jardim é você usar fezes. E gordura! Nós nunca fomos tão fundo, né? E gordura. Né? Viu como tudo se recicla, né? E se ressignifica? É. Não necessariamente hoje, né? Essa tá histórica, né? Né? Tá bom, me contrata depois. Então, qual é o objetivo disso? Proteção é uma coisa boa. Então, o objetivo de entender a intenção positiva é porque proteção é uma coisa boa. Só que da maneira como ela havia aprendido a se proteger, ela estava se travando. Então, ela acabava engordando, acabava ficando no mesmo lugar e ela achava que dessa maneira se protegia. Era igual Catarina na história do avião, né? Ou seja, ela precisava de controle. Controle era uma coisa boa, mas ela havia aprendido até então que o controle tinha a ver com ela não entrar no avião. Agora ela aprendeu que o controle é outra coisa. Eu fico me perguntando como você hoje pode trabalhar num senso de autoproteção e ao mesmo tempo seguir adiante com seus 30 atendimentos de coach por semana. Acho que melhorou. Gostei dessa parte. 40. Como você pode construir proteção na sua vida sem que você tenha que incorrer na velha forma limitante? E ao mesmo tempo atender. Porque outra forma seria ficar quietinho em casa e continuar bonitinho, fazer uma academia, tentar emagrecer. Como você pode estar protegida, se sentir protegida, ter esse valor vivo na sua vida, né? E ao mesmo tempo seguir adiante com seus 30 atendimentos de coaching no mínimo por semana. Mais formação ainda chega, né? Por favor. Você não precisa fazer mais. Mais ainda? Né? Mas o que mais? Como você pode se sentir protegida, né? Protegida. A questão aqui é proteção, né? Porque conhecimento você tem, ela tem muito conhecimento, eu sei porque eu conheço ela, né? Conhecimento ela tem muito, vocês que já trabalharam com ela já sentiram isso. Ela tem muito conhecimento. O problema dela não é conhecimento, a questão aqui é a proteção que ela achava que ela tinha que se sabotar para ficar protegida. Então, que de outras formas... É sentir que tem esse conhecimento, que tem essa capacidade. Mas como é que faz isso? Para sentir? Você duvida disso? Você tem certeza que tem dúvida? Infelizmente. Né? Como é que você tem certeza da dúvida? Onde você sente a certeza da dúvida? Quando chega na frente... No corpo. No corpo? Onde você sente a certeza da dúvida? Aqui. Né? Aqui? Sufoca. Né? Sufoca? Assim? Né? Assim. Desculpa. Tá? Assim mesmo. Assim? Então agora vamos pensar assim. Agora vamos pensar em você sendo capaz. E agora solta assim. Agora sempre esse movimento assim. Como você se sente melhor? Exatamente com essa frase assim. Melhora? Melhora. Então agora vamos trabalhar o seu objetivo. O que eu fiz? Eu estou ajudando ela a perceber outras formas dela se sentir protegida. E que outras ações podem, junto com esse soltar, né, dessa sensação, que outras ações podem ajudar você a garantir a sua proteção, que não tenha nada a ver com fazer coaching ou nada disso. Para que você possa, já protegida, simplesmente fluir para a sua prática. Tão naturalmente quanto você respira aqui. Aumentando a autoestima e prospectando o cliente. Quer dizer, dar um primeiro passo de falar com outras pessoas. Mas como protegida, primeiro, você pode fazer isso? Estou protegida. Eu não quero que você amarre isso agora, necessariamente. Eu vou pensar alguma coisa. Vou pensar, como é que você pode praticar proteção no seu dia a dia, na sua vida? Se sentir protegida. Pensamentos mais positivos e de... Como especificamente? Caramba, como assim a pessoa gosta de música? Então coloca Beethoven, Bach, todos juntos de preferência. Que mais? Aí consegue ficar 3 meses sem chorar no trabalho. Então, quem não chora no trabalho faz o quê? Fica feliz e se sente bem. Mesmo ouvindo, você é negativo. Né? Para. Né? Antes ela contraía aqui, né? Agora já está soltando aqui no abdômen. Olha que coisa interessante, né? Né?
Não que o abdômen tenha que desaparecer também nesse processo de... O ponto. Né? O ponto. Tá, então agora vamos trabalhar a meta especificamente. Então, olha pra mim. Qual é o seu objetivo? Olha pra eles. Qual é o seu objetivo? O que você quer? O que exatamente você quer? Hoje eu quero ter 30, então, atendimentos por semana em coaching, programação neurolinguística. Ok. 30 atendimentos por semana. E que eu denominei como coaching transformativo. Ótimo. Excelente. Gostou? Muito bom. Bom. Tente vão resistir. É só por causa daquela parte da hipnose. Gostou, né? Você também vai fazer hipnose, Jonara, com os clientes? Óbvio, você me ensinou. E muito bem. Então vamos lá. O que depende só de você e de mais ninguém para ter esses 30 atendimentos por semana? Né? Não que tenham que ser 40, mas como você pode ter no mínimo 30 atendimentos por semana? O que depende só de você para isso e de mais ninguém? Atender. Isso depende só de mim. Mas para que você chegue lá, ter isso é o seu objetivo. Para que você construa esse objetivo, para que você prospecte inconscientemente pessoas, independente do que você faça conscientemente, o que depende só de você? Falar com outras pessoas sobre os atendimentos, fazer um novo cartão, porque o meu já está... Precisa colocar os... Que mais? Depende só de você. Falar com clientes, falar com pessoas sobre... O que mais? Só de você. Alugar uma sala. É necessário nesse primeiro momento? Tá. Não é viável nesse primeiro momento. Talvez seja daqui a pouco, né? Mas eu quero para você começar logo esse processo, que depende só de você. Querer mais. Depende só de mim. Uhum. E como você pode querer mais? Quais as evidências que você vai ter de que você vai estar caminhando nessa direção? Primeiro, as evidências, o que você vai ver, ouvir e sentir quando você estiver se encaminhando para o processo de construir esse resultado. E quais as evidências, ou seja, né, é como se assim, né, imagina, você chegou lá, né, é como se raios e trovoadas estivessem, né, comemorando, os céus estivessem anunciando, né, que você pode. Aí você chegou lá, né? Quais as evidências que você vai ter que você chegou lá também? O que você vai ver, ouvir e sentir? O abdômen vai ter desaparecido, tá? Vou começar por ele, porque é a parte gostosa dessa história. Aí depois, ou na sequência, tudo junto, de preferência antes, o cliente ver. No processo primeiro. No processo de captar esses clientes, de prospectar. Por exemplo, se você já fosse prospectando ao longo dos próximos dias, pelo menos... um cartão, por exemplo. Falar com alguém... Um exemplo, o cliente que eu atendo tem um sócio no escritório. Ele me apresentou, falou do trabalho com o sócio. Eu ligar para ele. E ver o que... Ou seja, o seu processo de comunicação, feedback do cliente. Então a primeira coisa que eu vou ver é o número do telefone dele que eu preciso pegar e ligar para ele. O que você vai conversar consigo a respeito de estar construindo esse resultado já? Já que vocês disseram, né? Então eu sou boa nisso. E eu sei fazer isso. E tudo bem se eu ligar. E como você vai se sentir construindo esse resultado já? Você foi na hora, hein? Né? Quem sabe de âncora, né? A âncora, vocês vão aprender isso depois. A âncora, vocês não tem que se preocupar com âncora agora, por enquanto. Eu estou ancorando, mas vocês não tem que fazer por enquanto isso. Mas quem sabe, né? Foi na hora certa, né? Se ancora, depois discute. Né? Né? É isso aí. Eu me senti bem. Sabe, borboletas no estômago? Alguém já ouviu essa expressão? Isso, essa sensação. Borboletas, mas não que voam desconfortavelmente, né? Não. Se os céus anunciassem que você estivesse fazendo a coisa certa, né? Agora, já. Isso chama-se linguagem hipnótica. Utilização. Você utiliza tudo que está ao redor para reforçar. Vocês vão ver lá no final, né? E quanto menos o cliente souber, melhor. Isso. Nesse caso, que é meio chato. Mas aceito. E chegando lá, o que você vai ver, ouvir e sentir? Obtendo a meta, sabendo, né?
que você tem essa quantidade de clientes, isso está acontecendo, que você começa a declinar, inclusive, novos clientes, porque sua agenda está tão cheia, né? O que você vai ver, ouvir e sentir que te permitem saber que você chegou lá, Dionara? Primeiro, eu vou ter que ter uma agenda física, efetivamente com horários marcados nos dias corretos e não em qualquer agenda. Tá, começa por aí. Eu vou ter encomendado os caderninhos personalizados dos meus clientes, que é assim que eu quero. Com seu espelhinho próprio. E como eles... Olha que legal, adorei a ideia. E como é que... Não que copia. Não vou copiar. Como é que eles vão se sentir recebendo esse material personalizado? Melhor do que o que eles sentem quando eu pego uma agenda... E como você vai se sentir com a satisfação deles, se sentindo tão bem com o processo? Todas as vezes que eu vejo alguém fazendo, que legal, hoje foi muito bom. É isso. Muito bem, isso aí. Isso. Então dessa mesma forma. Claro que vai exagerar um pouquinho. Quando você quer fazer isso? Hoje, amanhã, todos os dias a partir de hoje. Pode ser? Qual é o prazo para a realização disso? Aí travou. Destrava. Tá, eu quero em um mês. Mas é realístico 30 em um mês? Não, 30 não, mas o início desse processo em um mês. Tá. 3 no máximo. Ok. Mas é realístico 4 meses, 6 meses. Ok. 4 meses. Então vamos pensar em um mês. Você falou um mês, 4 meses e 6 meses. O que vai acontecer em um mês, em 4 meses e 6 meses? Um mês, 5 clientes. 4 meses, 15 clientes. 6 meses, os 30 clientes. Isso. Ok. Mas, para. Ao mesmo tempo que esse é o plano. Os outros planos não deram certo. E parece que tá bom. Como pode ficar bom? O que depende de você para ficar melhor? Eu não quero saber o que não tá bom, eu quero saber o que pode melhorar. Eu sei, tô tentando achar. E qual é a relação mesmo entre isso que você está fazendo e as outras coisas que você esqueceu? Então, como pode ficar melhor? Vamos seguir. Isso que você quer, isso que eu trouxe, você trabalhado nos outros itens. Tá. Como é que você pode fazer isso preservando quem você é, o seu jeito de ser? Que tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando agora. Preservando quem você é, preservando o seu jeito de ser, ou seja, os aspectos importantes da sua ecologia pessoal, levando em consideração a sua vida, a vida que você tem. Qual é a melhor maneira de você fazer isso em harmonia, harmonicamente? Tá. Tá nada até agora. Mas, bom, o primeiro passo que eu fiz na quinta-feira, eu entreguei um cartão meu a um dos deputados de um outro estado que não do meu estado. Estado daquele com quem eu trabalho. Seria interessante trabalhar com essa parte... Você quer trabalhar com pessoas em outro estado? Pode ser. Interessante. Pode ser. Mas é interessante trabalhar com pessoas difíceis, ditas difíceis. Por que é fácil para você lidar com pessoas difíceis? Porque eu sou difícil, né? É fácil de você trabalhar com... E o que você pode preservar do seu jeito de ser para que o seu trabalho seja o melhor possível? Ou seja, você tem um objetivo, que é ter 40 atendimentos de coaching por semana e tal. Como é que você pode fazer isso do seu jeito, preservando quem você é? Porque um dos maiores erros que tem aí, eu acho que uma das piores coisas que existem nas formações em coaching por aí, é a pessoa que cria a formação em coaching querer impor um método de coaching a todos os alunos. Por isso que eu digo que o meu curso é um antimétodo. O meu método é o antimétodo, porque não tem método. Você aprende coisas e você vê cada cliente meu inventa uma coisa nova. Você vê, ela acabou de inventar uma coisa nova aí para fazer coaching, uma ferramenta nova aí para fazer coaching. Eu nunca ensinei isso. Outros inventaram outras coisas. A Catarina inventou um trabalho de coaching com bordado. Olha que coisa bacana, e tal. É o antimétodo. A criatividade flui cada vez mais solta, Dionara. Então, o que você pode fazer sendo Dionara, que vai dar a marca registrada? É mesmo. No atendimento eu sempre sou bastante fino, ao mesmo tempo leve e divertido.
Não gosto de... Firme, leve e divertida. Isso. Vai ser bom para você dessa maneira. E quem vai ser influenciado pela conquista da sua meta? Ou seja, quem são, além dos clientes, evidentemente, né? Mas quem mais vai ser influenciado? Como é que você pode fazer isso de modo a você ficar bem e tudo à sua volta ficar bem também? Bom, a minha família vai ser influenciada dessa forma, não viajando muito, atendendo lá e não fazendo palestras para fora, por exemplo. Só vindo para as formações ser harmônico. Cadê? Isso é óbvio, tranquilo, isso já tá natural para eles. Eles já te conhecem, a Selma também, tá bem. Com essa tranquilidade, eu posso estar mais presente na vida deles. Isso vai ser bom. E você vai se sentir bem com esse resultado deles. E pode até acabar atendendo os meninos. E agora voltando lá à questão da intenção positiva, né, que era a questão da proteção, como é que você pode achar maneiras de estar protegido e fazer esse trabalho, que é preservar as características da intenção positiva, né? Como é que você pode ter proteção enquanto você faz o que escolhe fazer? Mas ver uma coisa diferente, que não tinha pensado ainda, no sentido de ver a satisfação do cliente, isso para mim é uma forma de proteção. Isso. Se eu consigo melhorar a vida de alguém, ou ajudo a pessoa a se melhorar, isso para mim é uma forma... Nossa, é muito estranho pensar nisso, mas tudo bem. Isso faz todo sentido. É uma forma de proteção, porque no momento que os outros estão bem, eu estou protegida. E isso é bom para você? Eu gosto de ver os outros bem. Já te disse que eu não suporto ver as pessoas sentindo dor. Muito bem. Isso aí. E como é que esse processo, construir esse resultado, pode ficar ainda mais atraente para você? Né? Esse processo que você inconscientemente vai construindo rapidamente, né? Como esse processo pode ficar mais atraente para você? Ainda mais atraente. Uma coisa que eu não gosto muito. Eu quero saber o que você vai fazer para ficar atraente. O detalhe é esse. Eu acho mais atraente quando alguém chega e diz, gostei, ficou legal, então isso para mim é legal e eu vou lá e faço mais. Não, mas isso vai acontecer, né? Eu quero saber, nesse processo de construir resultado, o que você pode fazer para o processo de realizar simplesmente isso ser atraente, né? Você falou das coisas que você simplesmente vai tentar em vão resistir fazer nos próximos dias, semanas, né? Como isso pode ficar atraente, tentador? Não, esquece a dor, mas ser atraente, né? No sentido de imaginar que eu fazendo isso vou ver as pessoas se sentindo bem e isso vai me trazer mais... Então vou ter que usar mais o mundo das ideias nesse ponto de, se eu fizer, eu vou agradar de certa forma, melhorando a vida das pessoas e vou ficar bem com isso. Então isso me realimenta. Você merece o resultado que você vai construir? Mereço. Ok. E como é que qual tipo de flexibilidade que você precisa ter? Né, para você poder construir isso. Eu sei que você tem várias ideias sobre o que fazer, entregar o cartão, falar com as pessoas e tal. Que tipo de flexibilidade, de alternativas você escolhe realizar que vai te ajudar? Ou seja, o quão flexível você escolhe ser para que isso se realize? Eu escolho o antimercado nesse ponto. Eu não quero ter um nicho amarrado, engessado, definido. Você não quer ter esse nicho? Eu quero poder atender pessoas de qualquer área, de qualquer nível, em qualquer lugar. E quais são os recursos, qualidades que você tem dentro de você para que isso aconteça neurologicamente? Aí eu, dando uma das formações que eu fiz, ela me disse uma frase: eu vejo qualidade em você ter tudo isso que você sabe, que você tem, que você conhece, e eu via até então, obrigada Hilda, como defeito, não ter uma especialização em uma área que me levasse a aquele nicho específico ou outro. Isso é bom porque você pode atender a todos os nichos, né? Exato. Talvez se você tivesse especialização no nicho específico, você ficasse restrito a só aquele, né? Que coisa boa, né? Eu gosto. Mas me dá um nome de alguns recursos e qualidades, pelo menos 3 ou 4 recursos ou qualidades. Então, a pluralidade de conhecimentos. Que mais? Empatia. Até demais. E amorização.
que acabou sendo uma das técnicas que, como você mesmo falou, foi que eu criei. Eu achava, mas eu estou trabalhando na melhora disso. É normal você ainda estar trabalhando, não tem que resolver hoje ainda. Mas... Tá, ontem. Na facilidade de comunicação. Eu ainda acho que tem bastante coisa para melhorar. Não, eu também tenho, eu digo isso todos os dias quando eu acordo no espelho, quanto que eu tenho que melhorar. Tudo bem. Richard Bandler disse no último curso que eu fiz que ele está apenas começando. Então eu não nasci ainda. Ele falou, I'm just getting started, I'm warming up. Né? Eu tô esquentando ainda. Se o Richard Bandler tem 40 anos de PNL, está começando ainda, que dirá nós, né? Sente o que eu quero dizer? Sinto. E uma coisa interessante é que a gente pode voar na velocidade da luz mais rápido do que ele. Sentiu o que eu quero dizer? Não que você tenha que fazer isso. Ela me encora. Sou eu que estou demonstrando, não é você. Eu esqueço disso. Mas eu gosto de aproveitar quando a pessoa tem que melhorar ou quer melhorar. Como é que você se sente agora? Que monstro que eu criei, Selma. Eu sempre te disse que o discípulo supera aquele mestre e assim vai sucessivamente. Como você se sente agora muito melhor em relação ao conquista da sua meta? Muito bem. Muito melhor você se sente. Estou começando a prestar atenção na minha linguagem. Depois vocês vão aprender essa linguagem num módulo específico. Mas eu já começo a prestar atenção, né? Eu não perguntei como é que você se sente. Eu perguntei quão muito melhor você se sente em relação a essa meta. Dei um comando, muito melhor você se sente. Né? Muito bem. Não que ela vá se sentir ainda melhor. Agora. Já. Né? E fazendo com que todos que me ouvem se sintam ainda melhor do que eu, ficou mais fácil ainda. Olha só, Selma. Ainda está fazendo hipnose coletiva. Né? Aprendi com ele. Tem dúvidas de quem ela é depois. Hein? Palmas para ela. Muito bem, Ótimo. Muito bom, eu gosto de ver isso. Antes que vocês vão para o coffee break, só rapidinho eu vou explicar o que vocês vão fazer. Em duplas, outras duplas, lembra? Vocês vão pegar... Depois vocês vão pegar coisas completamente diferentes, tá? Completamente diferentes, então eu vou explicar exatamente o que vocês vão fazer agora. Vocês em duplas, cada um vai perguntar. Eu fiz uma demonstração maior com ela para explorar mais detalhes. Eu quero que vocês façam alguma coisa de 15 minutos por pessoa, tá? E responder, porque eu aqui coloco um monte de elementos, que na verdade as demonstrações que a gente faz aqui, quem fizer o Trainer's Training, mesmo quem não for fazer o Trainer's Training, quiser só fazer a parte de palestrantes para você melhorar e tal, vocês vão ver que as demonstrações que nós fazemos não são só para a pessoa que está aqui. Quando nós chamamos uma pessoa para demonstrar, nós estamos demonstrando para a turma inteira. Tá? As demonstrações são feitas para instalar coisas na turma inteira. Então por isso que eu faço muito mais coisas nas demonstrações aqui, porque não é só a Dionara, que a Dionara é um efeito colateral daquilo bom, daquilo que eu estou fazendo com a turma inteira ao mesmo tempo, inconscientemente. Então, em 15 minutos por pessoa, vocês vão para o coffee break daqui a pouco, depois do coffee break, 15 minutos por pessoa, meia hora que vocês vão fazer, vocês vão chamar outra pessoa para perguntar qual é o objetivo que você tem, o que você quer construir, qual é o objetivo que você tem. Aí eu quero tal coisa. Então você vai perguntar o que ainda está te impedindo disso? O que ainda está te impedindo de construir esse objetivo? Me impede tal coisa, lembra? Se a coisa não tiver um nome, convide a pessoa a achar um nome. Né? A sensação precisa ter um nome até para depois você desafiar. Né? O que é isso? Não sei o que é. Dá um nome provisório para o que você está sentindo. Ela falou incompetência. Né? Já lembrou de esquecer, Dionara? Sim. Então, dá um nome provisório. A pessoa vai dar um nome provisório. Aí você vai trabalhar a intenção positiva, aquela pergunta da intenção positiva. Essa parte sua que ainda te faz sentir, no caso, incompetência, está tentando fazer o que por você através disso? A pessoa vai dizer, me protegia, no caso dela. Bom, que de outras formas você pode se sentir protegida e ao mesmo tempo ir adiante no seu projeto. Então isso que você precisa saber, qual é a intenção positiva e pedir para a pessoa rapidamente, ela não precisa te dar uma resposta completa. Eu quero que ela raciocine um pouquinho. A coisa da intenção positiva não é que ela tem que resolver ali naquele momento a intenção positiva, tá? A intenção positiva é você quer direcionar a pessoa a pensar como é que ela pode ter isso que é importante que a intenção positiva está tentando fazer e ao mesmo tempo fazer isso de uma forma mais positiva. Proteção é uma coisa positiva, controle é uma coisa positiva, né? Só que isso pode ser feito de uma maneira mais saudável.
Né? Não precisa ser feito impedindo ela de trabalhar, impedindo ela de entrar no avião. Né? Então isso que você vai começar a plantar para a pessoa investigar, pensar depois em casa. No caso da Dionara, como você pode se sentir protegida e ao mesmo tempo ir adiante no projeto de atender cliente? Como é que você pode ficar no controle e ao mesmo tempo voar para onde você quiser, Catarina? Né? Então essa é a pergunta da intenção positiva. Isso, muito bem, ancorou na hora certa. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai perguntar sobre o objetivo especificamente. Aí você vai seguindo isso da página 25. O que você quer? Né? O objetivo deve ser formulado em termos positivos. Então você vai ajudar a pessoa a definir o que ela quer. Gente, é para responder as perguntas, não é para fazer terapia, tá? Se a pessoa tentar fazer terapia, impeça ela, diz assim, eu não sou seu terapeuta, responda a minha pergunta. É isso que você tem que falar com a pessoa. Então, o que você deseja? Aí a pessoa, não quero sofrer. Não, você vai dizer, eu não quero saber o que você não quer, eu quero saber o que você quer. Então a pessoa tem que dizer o que ela quer fazer especificamente. O que depende só de você e de mais ninguém para você conseguir esse resultado? Então a pessoa tem que dizer pelo menos umas 3 coisas. Para cada um desses itens, a pessoa tem que dar pelo menos 3 exemplos. 3 coisas que dependem só dela e de mais ninguém para isso acontecer. A meta deve ser mensurável sensorialmente. O que você vai ver, ouvir e sentir especificamente. Ver, ouvir e sentir no processo e ao chegar lá. São 2 coisas. O que eu vou ver, ouvir e sentir enquanto eu estou construindo e o que eu vou ver, ouvir e sentir ao chegar lá. E lembra, gente, é evidência sensorial. Ah, eu vou me sentir bem. Isso não é evidência sensorial. Né? A não ser que ela diga, eu vou sentir no peito uma sensação boa. Isso é uma evidência sensorial. Tem uma sensação física mensurável. Né? Ver, ouvir e sentir é evidência sensorial. É a grande contribuição da programação neurolinguística que rompe aí com todas as SMART e outras coisas aí que não falam de evidência sensorial, com várias outras coisas de construir metas, porque a PNL é a única que te fala de evidência sensorial mesmo, de você construir o resultado. Deve ser contextualizado em que momento você vai construir isso, quando você vai construir, qual é a data para a realização. O contexto tem a ver com data, momento, quem mais vai estar envolvido no processo, qual é o prazo para a realização disso. Ou seja, quando você vai realizar, em que momento, quem vai estar envolvido. São perguntas que você vai fazer. Não precisa escrever não, tá, gente? Isso é só uma entrevista que você vai fazer com a pessoa. A meta deve preservar aspectos importantes da ecologia pessoal e do sistema. O que significa isso? Significa que ao construir a meta, a pessoa ela deve ser quem ela é. Então, na verdade, nesse aspecto, nesse ponto aí, você vai perguntar como é que você pode fazer isso do seu jeito? Qual é a melhor maneira de você fazer isso do seu jeito? Não interessa como o Carlos faria. Se eu vou construir o resultado, sou eu que vou fazer. Né? Eu posso até ouvir o Carlos para me inspirar na história dele, mas na hora de eu construir, eu tenho que adaptar para o jeito do André para eu gostar de fazer aquilo. Então, como é que você pode fazer isso do seu jeito, da sua maneira? O aspecto sistêmico também. Quem mais vai ser influenciado por sua meta? Né? Quem mais vai ser influenciado? Na hora que você realizar essa meta, quem ao seu redor vai ser influenciado? E como é que você se sente em relação a isso? Que é uma coisa importante, né? Quem mais vai ser influenciado e como você se sente. A meta deve ser muito atraente. Como você pode tornar essa meta atraente? O processo de construir a meta, como pode ser atraente? Né? Ou seja, isso é uma coisa importante. Fazer o que tem que ser feito pode ser chato, pode ser maçante ou pode ser atraente. Você vai ter melhores resultados se você encontrar uma maneira atraente de fazer isso. E flexível, flexibilidade. O quanto você precisa ser flexível para construir essa meta, esse resultado. O que você precisa fazer? Né? Porque todo mundo tem ideias do que fazer, mas na hora que a gente vai realizar uma coisa na prática, tem obstáculos, tem desafios, tem outras pessoas envolvidas. Então, o que você imagina que você precisa ter em termos de flexibilidade, de ajustes, né, para que a meta possa acontecer? E, finalmente, que qualidades ou recursos servirão de apoio para o êxito no alcance da meta? Quais as qualidades que você tem dentro de você? Os recursos que você tem dentro de você que vão te ajudar a conquistar essa meta. Perguntas sobre isso? Tá, o que vocês têm que fazer é botar a pessoa para pensar em cada um desses itens e ela responder.
E lembre que eu quero que vocês treinem tudo que vocês já viram até agora. Pistas de acesso, calibra a pessoa, começa a perceber como é que a pessoa se expressa, se tem alguma incongruência, eu quero esse resultado. Né? Você já parou para perceber que você está dizendo o que quer e está dizendo o que não com a cabeça? Você joga isso para a pessoa pensar, se você perceber alguma incongruência. Né? Não, basicamente a tarefa de vocês é passar nesses itens aqui e a pessoa responder. Eu acho que dá pra gente fazer isso mais ou menos nos 15 minutos, então nós vamos pro coffee break agora 10h30, vocês vão ficar até 15 para as 11, vamos ficar até 11h20 para dar mais um tempinho, tá? Lembrando, 15 minutos por pessoa, se for necessário passa mais 1 ou 2 minutos. 15 minutos, acabou, troca. Nós não podemos passar do tempo, porque nós ainda temos muitas coisas para ver hoje que são importantes. Então, aqui vocês vão escolher de novo uma coisa nível 5, tá? Ou seja, onde 10 é muito delicado, muito grave, 0 é muito fraco. Vamos escolher alguma coisa nível 5, porque aqui o objetivo é fazer o exercício. Né? Então, se você escolhe uma coisa muito pesada, muito difícil, muito complicada, acaba travando o processo, aí não dá tempo do colega fazer depois e tal. Então, vamos praticar aqui agora nesse momento com uma coisa leve, tranquila, nível 5. Não é nem fraco, nem tão forte. Tá? Alguma pergunta sobre o processo de fazer? André, só esclarecendo aqui, o exercício é a página 27 e 28. 27 e 28. Tá. O exercício está na página 27 e 28. Está faltando alguns itens, tá? 27 e 28 está faltando alguns itens desse triângulo parte. Mas tá. Já dá um... Mas está mais ou menos a mesma coisa. Se você seguir 27 e 28, tá legal. Se você quiser acrescentar alguma coisa específica que eu coloquei aqui, você acrescente. Você vai estar cumprindo da mesma maneira, ok?